Eu, você e Jonas. Fugir ou obedecer? É nesse momento que nos vem o medo, orgulho e, enfim, as consequências. É no fundo do poço que nos resta a oração. E Deus nos dá segundas chances. Arrependimento. Caminhos revistos. Nas mãos do Deus de misericórdia, a nossa missão recomeça hoje. E eu quero começar lendo Jonas. Nós vamos continuar, na verdade, os versículos. Então, nós vamos agora para o versículo 5 e nós vamos ler o versículo 5 e 6. Jonas, capítulo 1. Semana passada nós lemos os primeiros versículos, 1, 2, 3, 4 e 5. E hoje nós vamos os 5 e 6 agora. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse, levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Querido Deus, fale em nossos corações através da sua palavra e transforme nossas vidas, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o livro se inicia com Jonas recebendo uma ordem de Deus para que ele se levantasse e fosse para Nínive. Jonas se levantou e foi para o caminho oposto. Nesse trajeto ele pegou um navio e Deus mandou uma forte tempestade na viagem desse navio e aí nós chegamos aqui, não é? Então, imagina essa cena. O mar se levanta de forma muito, violenta contra aquele barco. Um barco de madeira, então com certeza rangidos, estalos de madeira. Os marinheiros e pessoas ali, os historiadores dizem que esses barcos tinham por volta de 100 pessoas, pelo menos. Então, as pessoas em desespero, os marinheiros experientes também em pânico, começam a jogar as cargas ao mar para tentar aliviar o peso daquele navio e evitar que ele se quebre ou que ele afunde. Cada um começa a orar do seu jeito, do jeito que sabe, não é? É aquele momento que até quem é ateu resolve achar um Deus para orar, não é? E enquanto tudo isso está acontecendo no convés do navio, ou seja, na parte ali superior do navio, Jonas, o profeta de Deus, ele está dormindo um sono profundo no porão do navio. Essa é a imagem do mundo lutando para sobreviver, enquanto o povo de Deus está fora de cena, dormindo em algum lugar. O capitão vai lá e acorda Jonas, dando uma chamada nele. Como você pode dormir? Levante-se e clame ao seu Deus. O livro é de Jonas, sobre Jonas, mas não é apenas sobre Jonas. É sobre nós. E essa parte específica que nós vamos refletir hoje é sobre o risco da igreja viver no porão, ocupada com seus próprios dilemas e situações, ignorando o próximo e o que está acontecendo ao nosso redor no mundo. E essa é uma das principais mensagens do livro de Jonas. Deus realmente se importa com o modo que nós, cristãos, nos relacionamos e tratamos as pessoas, especialmente aquelas que são diferentes de nós, profundamente diferentes de nós. Então vou repetir uma das principais mensagens do livro de Jonas. Deus se importa com o modo que nós, cristãos, nos relacionamos e tratamos pessoas, especialmente aquelas que são profundamente diferentes de nós. E assim nós vamos para o nosso ponto 1, que é Jonas indiferente ao bem comum e o mundo acordando a igreja. O texto ele cria um contraste aqui, não é? Enquanto a tempestade violenta assola o navio, os marinheiros e as pessoas daquele barco começam
a buscar o bem de todos que estão no barco. Então o texto fala que cada um ora para o seu Deus, do jeito que sabe, do jeito que está. Todos eles começam a se movimentar juntos e trabalhar juntos diante do perigo que assola ali todo o coletivo daquele navio. Todos eles se esforçam para aliviar as cargas, jogando elas no mar, enfim. Eles estão fazendo o necessário para salvar a gente, para salvar o navio. Enquanto eles estão juntos, trabalhando, fazendo o que é para ser feito, o que dá para ser feito, Jonas, o crente, não ora, não ajuda, ele nem aparece, porque ele nem no convés do navio está. O que nós temos aqui é uma profunda desconexão com a dor dos outros. Uma profunda desconexão com o que está acontecendo ao nosso redor. E então Deus usa o capitão, que é um não cristão, para fazer um chamado direto a Jonas. Que foi o que nós lemos. Levante-se, né? Ora, seu Deus, como é que você pode estar dormindo numa situação dessas? Então veja que ironia que o texto nos apresenta. O livro se inicia com Jonas sendo chamado a direcionar não cristãos até Deus. E ainda no primeiro capítulo nós vemos Jonas, não é? Um cristão, sendo direcionado até Deus por um não cristão. É o poste urinando no cachorro, não é? Assim, é uma ironia, é o ao contrário que está acontecendo aqui. O que nós estamos vendo é o mundo, né, aquilo que nós chamamos de mundo, ou seja, as pessoas e o sistema que está fora de Cristo, chamando a atenção dos cristãos. É como se o capitão estivesse falando, Jonas, você não consegue ver que nós estamos prestes a morrer aqui? Como que você pode ouvir essa situação e simplesmente ficar aqui parado? Não é? Você não é um homem de Deus? Então ora teu Deus, faz alguma coisa. Não é? Por que você não está usando a sua fé para o bem de todos aqui? Por quê? Perceba que os não cristãos, né, aquilo que a Bíblia chama de o mundo, ou seja, pessoas que não estão em Cristo, e o sistema vigente no mundo, não é, obviamente que não está em Cristo, eles nos observam e, de certa forma, eles nos avaliam de acordo com aquilo que nós mesmos professamos crer. Não é? E eles estão avaliando o nosso compromisso com Deus. Se realmente a fé que nós dizemos ter, ela aparece nas práticas da nossa vida. Ou se nós estamos usando a nossa fé e o nosso cristianismo apenas para o nosso próprio benefício de forma egoísta e totalmente individualista. Então, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, enfim, nossos conhecidos, eles estão dizendo a todo momento como aquele capitão, ei, vocês que falam com Deus, onde vocês estão? Enquanto a tempestade está destruindo o nosso barco. Onde vocês estão? E não é sobre projetos, ou lindos projetos sociais que a igreja como um todo pode desenvolver, porque é fácil nós querermos terceirizar as coisas para a figura da igreja como o coletivo das pessoas ou a figura das lideranças da igreja. Mas é sobre presença, é sobre utilidade, não é? Então é sobre ouvir quem sofre, não é? Sobre nós orarmos e orarmos com nome e endereço, ou seja, orarmos por pessoas reais, orarmos por situações reais, não é? Abrir nossas casas quando for necessário, oferecer parte do nosso tempo, dar suporte prático às pessoas, falar da nossa fé, não é? Falar do que Deus tem feito em nossas vidas. Porque, preste atenção, no final das contas, todos nós estamos no mesmo barco. Cristãos e não cristãos compartilham a mesma cidade, compartilham as mesmas ruas, as mesmas escolas, o mesmo posto de saúde, o mesmo supermercado, o mesmo lugar de trabalho. Nós estamos no mesmo barco. Se a enchente sobe, ela alcança todo mundo.
Se a escola quebra ou ela não funciona bem, ela atinge os filhos não dos não cristãos, mas atinge os seus filhos também. Não é? A figura é uma só. Ou todos remam, ou todos afundam. Porque todos estão no mesmo barco. Todos estão no mesmo barco. Não é? Diante dessa realidade é que surge essa mensagem bruta e violenta do livro de Jonas, né? Parte dos cristãos estão dormindo em seus porões, enquanto os não cristãos estão precisando da nossa presença no mundo. E a maior verdade sobre isso, irmãos, é que ano após ano o censo, por exemplo, no Brasil, aponta que o número de cristãos tem aumentado. E nós deveríamos então ver esse aumento do cristão de alguma forma prática no Brasil acontecendo, uma melhora do Brasil, mas cada vez parece que o Brasil afunda mais. Cada vez mais igrejas abrem, mas nós não vemos a mesma velocidade ou na mesma proporção melhorias nos bairros e nas cidades onde tem tantas igrejas acontecendo. Então, é uma realidade. Parte dos cristãos estão dormindo em seus porões, enquanto o mundo, a cidade e as pessoas estão precisando da nossa presença. Em uma rápida análise, olhando para dentro, não é? Ou seja, olhando para a igreja, a forma como nós estamos vivendo entre nós mesmos, entre cristãos, muitas vezes nós falhamos no básico, sabe? Por exemplo, agora no vídeo de aviso teve sobre voluntário. Cara, nós deixamos de transformar a nossa fé em amor prático aos nossos irmãos, sabe? É óbvio que existem momentos na vida, e eu não estou entrando nas exceções, mas de forma geral, deveria haver entre nós uma vontade de querer servir a Deus e os nossos irmãos através daquilo que Deus tem nos dado. Através daquilo que Deus tem nos dado. Uma das coisas que eu sempre ficava me perguntando e eu me condenava, porque eu creio que eu estava errado, eu estou falando da minha experiência pessoal, tá? Era porque eu costumava usar todas as bênçãos que Deus me entregava para ficar mais longe de Deus. Então Deus me entregava mais trabalho, ou mais dinheiro, mais salário, mais condições, um carro melhor, e aí eu usava o carro para viajar mais, para aparecer menos na igreja, usava o dinheiro para fazer mais coisas e não ofertava mais necessariamente na igreja. Usava meu trabalho, que estava indo bem, para ficar mais ainda no trabalho e menos na igreja. Quando eu digo igreja, é menos fazendo a minha parte de forma cristã. A igreja faz parte da vivência cristã, mas de forma cristã, sabe? Então, olhando de fora, obviamente, hoje, né, mas me colocando no meio do caldo, porque era um erro meu, né? Era até um desaforo a Deus eu usar a bênção que Deus me dava para, de fato, fazer menos para Deus, sabe? Então, por exemplo, entre nós, ser voluntário deveria ser algo comum, as pessoas quererem. É claro que, de repente, de acordo com a situação que está vivendo na vida naquele momento, existem impedimentos, né? Às vezes, de fato, está vivendo um período muito difícil no trabalho, um período onde tem que se dedicar mais no trabalho. De novo, eu não quero lidar aqui com as exceções. Estou lidando de forma geral. Mas deveria existir em nossos corações o desejo de ser voluntários de alguma forma, né? Irmãos em aflição. Nós temos, nesse exato momento, irmãos internados, irmãos de UTI, nós temos irmãos em espera por procedimentos cirúrgicos, nós temos irmãos à beira de divórcio, nós temos pessoas aqui em depressão, pessoas em luto, pessoas desempregadas, e elas passam semanas sem visita ou sem sequer alguém perguntar como elas estão dentro da igreja, porque nós podemos falar, nossa, mas eu não estou sabendo disso. Óbvio, você não pergunta se ninguém está bem aqui dentro. E, de novo, o você aqui é muito generalizado, eu estou falando da igreja de forma geral, né? A igreja de Cristo no Brasil, não é? Então, se não existe um interesse genuíno em saber como a pessoa que está ao seu lado realmente está, né, é claro que nós não vamos ficar sabendo o que está acontecendo com as pessoas, né, e elas vão continuar sem receber uma visita ou sem
sem uma refeição, sem uma carona, né? E coisas nesse sentido, né? Momento de ofertas, né? Hoje nós estamos todos no mesmo barco, tipo assim, a igreja. Só que 50% do barco não rema junto. Ou seja, não participa do momento das ofertas. Se nós não remamos juntos, o barco não anda como deveria andar. Significa que menos pessoas são alcançadas. E quanto menos pessoas remar, mais o barco afunda, né? Então, de novo, né? Olhando para nós, entre nós, tirando toda a questão do mundo, dos não cristãos, da nossa missão para com o mundo de fazer discípulos, olhando em nós, em família, nós ainda não conseguimos fazer o arroz e feijão bem feitinho, sabe? Então, se nós continuamos de forma sistemática ou sistêmica, tropeçando aqui, como nós seremos luz lá? É o adolescente que não arruma a cama, mas quer mudar o mundo. E a igreja, vou falar a igreja no Brasil, porque é o lugar onde eu estou, é o lugar onde eu tenho informações de fato, é onde eu vivo, né? Não posso falar da igreja em outros lugares do mundo porque eu não estou lá, vivendo aquela realidade. Mas muitas vezes, infelizmente, a igreja é o adolescente que não arruma a cama, mas jura que quer revolucionar o mundo e tem um plano maravilhoso para o mundo funcionar, sabe? Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus está falando sobre nós sermos a luz do mundo, né? E ele continua ali dizendo, ele diz, da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Jesus ele está nos chamando, né, a viver de modo a impactar as pessoas com a nossa prática de vida. Ou seja, as pessoas vão ver a luz, nós vamos brilhar o Evangelho na cara delas. Não é? Então, quando isso não acontece, as pessoas têm todo o direito de cobrar nosso cristianismo. Não é? A nossa fé. Assim como o capitão cobrou Jonas. Tipo, e aí, você não é o crente? Não é você que fala com Deus? Não é o seu Deus que criou os céus e a terra? E aí? A tua fé serve para quê? Só para você? Então, essa é uma chamada do livro de Jonas para nós, né? E glória a Deus, porque as chamadas é o que nos acordam, não é? E, de certa forma, ninguém entre nós é perfeito, né? Então, glória a Deus, porque Ele está nos acordando, e cada um Ele está acordando da forma que deve ser acordada e tocando numa área do coração que deve ser tocada, assim como me chamou a atenção e tocou no meu coração, não é? Agora, você não acha estranho, no mínimo estranho, cristãos e até mesmo um profeta como Jonas, porque Jonas aqui é um profeta, não é? Conhecendo a Deus, conhecendo a verdade, simplesmente conseguir ficar indiferente e ignorar a dor dos outros? Ou conseguir ignorar o que estava acontecendo ao redor? E aí nós vamos no nosso ponto 2, que é a raiz desse problema é que Deus não estava no centro da identidade de Jonas. E eu vou avançar um pouquinho mais aqui nos versículos, eu vou ler de 7 ao 10. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causando a terrível tempestade. Cara, de novo, existia cerca de 100 pessoas ali, cada uma tinha seu deus, e eles tinham um método cultural que eles tiravam a sorte. Provavelmente era palitinhos, tá? Então era isso que eles faziam, algo cultural ali, por isso que eles estavam tentando descobrir qual deus foi ofendido, porque para eles haviam, tipo assim, inúmeros deuses, né? Quando tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado. Você vê, Deus usa métodos que não são nem método bíblico ou cristão, mas Deus usa o mundo, Deus usa o próprio a cultura deles ali para direcioná-los, não é? E Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós, perguntaram: quem é você?
Eles poderiam só ter perguntado quem é você, mas depois eles destrincharam. Eles falaram qual é a sua profissão, de onde você vem, qual a sua nacionalidade. Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhe contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. Então, de novo, os cristãos falam: por que você está desobedecendo ao seu Deus? Então, o capitão chama a atenção de Jonas e a narrativa vai se aprofundando, né? As coisas vão acontecendo. Neste momento aqui, Jonas, com certeza, ele subiu no convés. Não é? Eles tiram a sorte e o culpado cai como Jonas. Não é? E antes de qualquer decisão do que fazer com Jonas, os marinheiros começam a fazer perguntas. Não é? Perguntas. Todas essas perguntas que nós lemos são perguntas tentando desvendar a identidade de Jonas. Tá? Mas no fundo, né, você vê que eles perguntam a nacionalidade, porque dentro do mundo daquela época, dependendo do lugar, da onde você vem, da onde era o seu povo, eles já conseguiam saber qual é o Deus que aquele povo servia. Então são perguntas que tentavam tirar com muita profundidade e exatidão a identidade daquela pessoa. No final, essas perguntas, não é? Quem é você e todas as outras, está escondendo uma questão muito mais profunda, que é o quê? Jonas, a quem você pertence? E qual é a sua missão de vida? Nós vamos descobrir quem é o seu Deus, o que você deveria estar fazendo e não está fazendo, e aí nós vamos descobrir o porquê essa tempestade veio até nós. Então, a quem você pertence de fato, Jonas? Qual era a missão que você deveria estar fazendo? Qual é o seu propósito da vida? E aí nós temos agora, finalmente, Jonas falando alguma coisa. Não é? Finalmente, Jonas resolve abrir a boca e falar alguma coisa. E quando ele fala, ele se revela. Ele revela o seu coração através das ordens, das palavras que ele usa. É significativo analisar muito bem o que Jonas está falando, porque desde o início do livro, Jonas não fala nada. Agora é a primeira vez que ele vai falar. Não é? Então, numa terra, né, numa situação onde não há palavras, quando surgem palavras, elas são altamente significativas. Não é? E ele diz assim: eu sou o hebreu. Isso é o primeiro. Tipo, quem é você? Qual é o seu propósito de vida? A quem você pertence? Eu sou hebreu. E aí, então, ele fala: e eu temo o Senhor. A ordem que ele escolhe denuncia o coração dele. Jonas colocou a sua tribo, a sua nacionalidade, o seu grupo, antes do Senhor, em primeiro lugar. Ou seja, o eu de Jonas é quem decide o que habita no centro do coração dele. Ele está deixando de lado qualquer tipo de vontade ou ordem de Deus, porque é o seu grupo, é a sua nacionalidade, é os seus compatriotas. Não é? E preste atenção. Todas as vezes que o centro do meu coração começa a ser decidido pela minha própria vontade, e óbvio, se é a minha própria vontade, é pelo meu próprio egoísmo, e não a partir daquilo que Deus tem para mim, vai se iniciar no teu coração e no meu coração, no nosso coração, um processo de desumanização das pessoas ao meu redor. Tá? Elas perdem o rosto, perdem a identidade, elas se tornam apenas os outros. Os outros. Tá? Nesse processo, a dor do outro vira uma interferência na minha vida. Então eu não vou me envolver, só vai atrapalhar a minha vida. Né? A necessidade do outro disputa meu tempo e meu dinheiro. Eu não me aproximo porque é longe demais. Eu não me envolvo porque dá muito trabalho. Eu não sofro junto porque vai me desgastar. Né? Então o outro, ele só entra se sobrar. O ponto é que quase nunca sobra. Isso explica o porquê lá no início do livro de Jonas, quando ele recebeu a chamada para ir para Nínive, Nínive não pareceu atraente para ele. E ele decidiu ir para o outro lado. Ou seja, quando a lealdade ao seu próprio povo, e a gente discutiu um pouquinho disso na semana passada, colidiu com a palavra e com a vontade de Deus,
Jonas escolheu seu povo, ou seja, seus amigos, sua cultura, seu trabalho, etc. Então, qual é o paralelo aqui? Né? Quando a lealdade àquilo que eu coloquei no meu coração, ou seja, quando a lealdade aos meus amigos, ou ao meu trabalho, à minha carreira, ou à minha própria família, enfim, aquilo que eu coloquei no meu coração colide com a vontade de Deus, eu vou escolher aquilo que está no meu coração. Porque isso vem em primeiro lugar para mim. Não é? A vontade de Deus pode esperar. Então, olha que loucura. Jonas é um profeta, certo? Jonas, ele tinha fé em Deus, obviamente. Mas a fé dele era superficial. Não é? A real identidade dele não estava em ser cristão ou crer em Deus, mas a real identidade dele estava na sua tribo, na sua cultura. Não é? E é aqui que o texto nos alcança. Porque talvez nós podemos dizer, Senhor, a minha vida pertence a Ti e seja feita a Tua vontade na minha vida. Mas na prática diária, o meu cristianismo é secundário e superficial. E tudo que vier de encontro com a vontade de Deus, colidir com a vontade de Deus na minha vida, eu vou prestar lealdade àquilo que vem em primeiro lugar no meu coração. Então, por exemplo, se importar com os outros, eu aperto o passo, eu corto o caminho, eu deixo para ver depois, se final de semana eu vejo, eu começo a tratar pessoas que pensam diferente de mim como ameaça, eu passo mais tempo discutindo com outras pessoas, na internet, por exemplo, os mais jovens, né, do que de fato somando com alguém. Então, o nosso cristianismo, muitas vezes, ele é superficial. E presta atenção no que eu vou falar. É por isso que muitas vezes nós conseguimos simplesmente cruzar caminho com um não cristão, por exemplo, que está entrando aqui na igreja pela primeira vez, ou com o nosso colega de trabalho diariamente, que estão indo para o inferno e simplesmente ignorarmos essa situação, deixarmos para depois, ao invés de apresentar a salvação. Nós simplesmente conseguimos ignorar. Tipo assim, tá indo para o inferno? Beleza, mas depois eu vejo. Agora eu tenho uma coisa para resolver. Então, de fato, o processo de desumanização, onde os outros perdem identidade e valor, se tornam apenas outros, realmente acontece. Porque se você analisar, muitas vezes nós somos frios, nós conseguimos cruzar com alguém, por exemplo, dentro da igreja, que nós sabemos que é a primeira vez que está aqui, que não conhece a Cristo, ou seja, está indo para o inferno, e nós conseguimos ignorar o ponto de alguém vai conversar com essa pessoa. Alguém vai falar de Deus para ele. Tem a liderança, tem os voluntários e tal. Eu tenho que almoçar. 5 minutos a mais vai me atrapalhar. Ou eu consigo cruzar diariamente por anos com meu colega de trabalho, não cristão, e simplesmente, a todos esses anos, está dentro de um porão. A minha fé nunca se tornar um bem público no meu ambiente de trabalho. Tipo assim, é outros, é mais um, não tem rosto, não tem grande importância. Está indo para o inferno? Vai para o inferno. Tipo assim, eu tenho coisas a fazer. Então, de fato, o processo de desumanização, das pessoas irem perdendo a imagem e a semelhança de Cristo aos nossos olhos, ele acontece. E nós conseguimos simplesmente ignorar as pessoas ao nosso redor. Ignorar as pessoas ao nosso redor. Ao invés de apresentá-las à salvação, ou simplesmente expressar nossa fé, ou de alguma forma a nossa fé se tornar um bem público na vida daquela pessoa, ao ponto de, como Cristo nos ordenou, as nossas obras venham brilhar diante daqueles que não conhecem o Senhor. Deixem para o inferno, são apenas outros. Eles não têm rostos, eles não têm importância. Aí você fala, nossa, né? Mas será? É óbvio que, de novo, o processo de desumanização, e nós vamos se tornando mais frios, ele acontece de tal forma que nós simplesmente fazemos e nós não temos essa dimensão. Não é que nós realmente estamos falando, né? Ver a pessoa falar, não, vai para o inferno, eu tenho agora que fazer alguma coisa. Não é sobre isso. É sobre virar o nosso hábito. Nós simplesmente não conseguimos olhar mais para o lado. Né? Nós simplesmente não conseguimos olhar mais para o lado. Então você percebe, o texto ele não está descrevendo um profeta sem noção. Ele está descrevendo a nossa normalidade muitas vezes. Sempre quando Deus sai do centro do nosso coração,
o processo de desumanização se inicia. E aí nós nos tornamos como Jonas, que é, enquanto o mundo precisa da nossa presença, enquanto as pessoas estão sedentas, nós estamos no porão. Enquanto o barco que nós estamos está prestes a afundar, nós estamos discutindo política na internet. Enquanto as pessoas estão entrando na igreja, estão indo para o inferno, nós estamos preocupados em quebrar o pau porque a temperatura do ar-condicionado está muito fria hoje para mim. Percebe o grau de desconexão com os problemas reais? Não é? A pessoa está morrendo do meu lado. Não, mas mais importante é o quebrar o pau, porque politicamente... Tem a sua posição política, nós estamos falando disso, mas nós estamos falando de urgência. Tem uma pessoa do teu lado precisando de ajuda naquele momento. E nós estamos tão cegos muitas vezes que nós deixamos a pessoa sangrando para resolver outras situações. Para resolver outras situações. Então, de novo, se nós entre nós, olhando para dentro do nosso gueto, digamos assim, não conseguimos muitas vezes fazer um arroz e feijão bem feitinho, ou seja, nós não remamos juntos, nós não participamos do momento de ofertas, do tipo assim, alguém vai ofertar, a igreja vai acontecer, não preciso participar disso. No nosso coração não existe nem a intenção de usar aquilo que Deus tem nos dado, como, por exemplo, nossa inteligência, nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, nossa presença, para se tornar um bem comum no meio da comunidade. Ou nós não nos interessamos em cumprimentar quem está do nosso lado, ou 3 minutos em cruzei com uma pessoa que eu nunca tinha visto na igreja. Oi, tudo bem? Meu nome é tal, estou à disposição, primeira vez aqui. Tá? Ah, legal, pô, aí... E a gente quer mudar o mundo? E a gente quer mudar o mundo? Então, esse trecho de Jonas, ele é uma pancada. Ele é uma pancada no nosso cristianismo. De forma geral, obviamente. Ele é uma pancada. Ele é de fato o capitão nos chamando. Fala, olha, você não percebe? Que está uma tempestade caindo sobre nós, que está todo mundo desesperado aqui, está todo mundo tentando se salvar, gente que nem tinha Deus, achou um Deus para começar a orar para ser salvo, e você que conhece a Cristo, conhece a salvação, simplesmente está calado e dormindo aí embaixo? Como é que você consegue ignorar tudo que está acontecendo? No final você está no mesmo barco. Se o barco afundar, você afunda. Seus filhos afundam também. Então, eu quero terminar essa mensagem de hoje com uma expectativa de cada um de nós, possa ser acordado pelo próprio Deus e venhamos sair do porão e voltar a viver lá no convés. Deus não nos tira do mundo. Deus não nos tira do mundo. Deus transforma a nossa vida e nos coloca no convés agora, desse grande navio que é a vida. Porque é no convés que o amor dele se torna visível para as pessoas. Então, olha, você conheceu a Cristo, você foi salvo, Deus nos desperta e agora você é a luz do mundo. E não dá para você brilhar se você ficar escondido. Não tem lógica. Mateus que nós lemos, essa é a lógica que ele traz. Não tem sentido eu ter um abajur em casa e cobrir o abajur. O abajur é para brilhar, para ser visto, para trazer luz. Então não tem sentido Deus transformar nossas vidas, entregar bens materiais para nós, nos abençoar, enfim, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós temos orado, para esse abajur colocar um cobertor nele. Pelo contrário, é para você brilhar cada vez mais. E quanto Deus mais te entregar, mais você brilha. Afinal de contas, o objetivo final das nossas vidas é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, brilhar. Esse é o objetivo central das nossas vidas. Então, é óbvio que nesse caminho, quando Deus nos abençoa, nós usufruímos das bênçãos de Deus. Não é?
Então, por exemplo, se Deus nos prospera, nós usufruímos. Nós podemos viver numa casa melhor, com mais segurança para a nossa família. Isso é uma bênção de Deus. Nós podemos ter um carro mais seguro para andar com a nossa família, uma bênção de Deus. Se nós prosperarmos, nossos filhos podem estar numa escola particular. Né? E no Brasil, vocês sabem, educação pública é complicado. Então, é uma grande bênção de Deus, nossos filhos, não é Deus prosperar e nossos filhos poderem estar numa escola particular. E assim por diante, nós usufruímos de tudo isso. E é bom, você tem que usufruir sim. Não é? Mas isso não é o fim da bênção de Deus nas nossas vidas. Isso é um meio. O fim é brilha. O crente, brilha. As pessoas precisam ver seu brilho. Eu estou te entregando recursos e recursos e recursos para que você brilhe, brilhe e brilhe mais. Para que você faça a diferença. Caso contrário, irmãos, se nós formos ficar usando as bênçãos que Deus nos entrega para só entre nós e no nosso gueto, ou seja, na nossa família, entre os nossos muros, nós não nos diferenciamos em nada com aqueles que é de fora. A diferença é que nós achamos um jeito mais rápido de conseguir aquilo que o nosso coração quer. Porque os lá de fora é que fazem o que precisam fazer para conquistar coisas, para agarrá-las e viver agarrado nelas. O cristão obedece a Deus, recebe de Deus para se desprender das coisas e colocar, à disposição de Deus para que o evangelho cresça. Crendo que Deus é o nosso provedor, Deus não nos deixa faltar, então Deus é o responsável por cada vez estar entregando a provisão necessária e nós nos desprendendo. Caso contrário, nós somos apenas como aqueles de fora, só que pior, nós queremos usar Deus para nos abençoar, para nós vivermos fechados nas nossas próprias bênçãos, entende? Então, queridos, eu oro, a começar por mim, como eu iniciei essa mensagem falando que eu recebi a primeira pancada, né? Eu oro para que, de fato, Deus nos acorde e nos coloque no convés do navio, porque no final é isso que o nosso bairro precisa, entendeu? É isso que o nosso trabalho, que a nossa cidade precisa. Eles precisam ver em nós gente cujo centro do coração foi mudado, foi transformado. Gente para quem Deus não é acesso privado, mas o Senhor que nos usa para o bem público, para o bem comum. Gente que enquanto trabalha, estuda, paga seus boletos, como todo mundo faz, carrega uma luz que não pode ser escondida. Quando Cristo ele volta ao centro, ou seja, o Evangelho volta ao centro e nós despertamos e falamos, opa, lembrei para que eu fui chamado. Eu lembrei porque Deus me permite viver ainda, ou porque Ele não me levou. Eu lembrei qual é a minha missão. Né? Ou seja, quando Deus volta ao centro, o porão perde a graça. E você está louco para ir no convés, porque a tua missão é no convés. É no convés. Então, a minha oração, a começar por mim, é que o Senhor me acorde, nos recentre, né? E nos devolva ao convés, para o bem de todos e para a glória de Deus. Amém. E o refletir e praticar de hoje é apenas uma frase, irmãos. E na verdade eu acho que eu vou mudar, eu não vou colocar mais 3. Abrindo pensamentos e bastidores para vocês. Eu quero que uma frase fique bem marcada, né? A gente é a correria da vida, a gente às vezes não lembra nem o que comeu ontem, né? Então, ter a expectativa de que a igreja vai se lembrar de 3 frases é muito. Eu não lembro muitas vezes as 3 frases que eu mesmo escrevi. Não é? Então eu quero uma frase, que essa frase seja marcante, aquela que definiu toda a pregação, né? Então a frase de hoje é essa: se a nossa fé não nos move a amar pessoas, ela ficou no porão. Ela ficou no porão. É. E agora é o momento que nós oramos. Deus falou conosco, certo? Deus falou conosco através da sua palavra, teu Espírito tocou no nosso coração. E agora nós vamos falar com Ele, nós vamos abrir nosso coração, trazer nossas razões, enfim. Né? Cada pessoa tem sua realidade, cada pessoa tem sua vida, cada pessoa está passando por um processo diferente. E Deus, Ele compreende todas essas coisas. Na verdade, é Ele quem cria os processos e coloca nós nos lugares que nós estamos, não é? Muitas vezes. Então, fale com o seu Pai, né? Fale com o Pai que está nos céus, aquele que te ama, aquele que
quer te ver bem, não é? É o momento agora em que eu incentivo você a orar a Deus,